Olá, seguidores da TV TRE-BA aqui no YouTube. Eu sou Cláudia Cardoso, jornalista aqui da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. E hoje eu vou entrevistar a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, idealizadora da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Nós vamos bater um papo sobre violência doméstica, sobre a importância da Lei Maria da Penha, que completa 15 anos agora nesse mês de agosto. Doutora, primeiramente, gostaria de falar que é um prazer estar contigo, recebê-la aqui, ainda que virtualmente, para essa entrevista, para essa conversa e bate-papo. E primeiramente eu gostaria de saber como é que a senhora avalia a Lei Maria da Penha, que vai completar 15 anos neste ano, agora nesse mês de agosto. Muito agradecer a oportunidade, o convite. É sempre uma alegria estar na Bahia. Quem me conhece sabe que a Bahia é minha segunda casa, né? Tenho muitos amigos e o Tribunal Regional Eleitoral desempenha aí um papel ímpar, inclusive dentro do território nacional, né? Tivemos agora um presidente do Colégio de Presidentes da Bahia. A escola eleitoral é uma escola de ponta também. Quero fazer um agradecimento especial ao desembargador Roberto Frank, né, o presidente do TRE, e ao diretor Ávio Mozart, que me convidaram para essa entrevista. Eu avalio a Lei Maria da Penha como ela deve ser avaliada, né? Ela é a terceira melhor lei do mundo de combate à violência contra a mulher. Ela só perde para o diploma espanhol e para o diploma chileno. Mas a gente ainda precisa percorrer muitos caminhos do bem para que essa lei seja efetivamente aplicada. Os seus institutos têm sido agora muito trabalhados no parlamento, com aperfeiçoamento, com algumas sistematizações das ações para que elas sejam efetivamente cumpridas tal como foi pensado na Lei Maria da Penha. Então, eu acho que a gente tem um caminho grande, porque temos essa terceira melhor lei do mundo, mas ainda é o Brasil o quinto país mais violento do mundo contra as mulheres, o quinto país que mais mata mulheres pela condição de gênero. Então, nesse sentido, a gente ainda tem que trabalhar muito na forma de execução de todas essas medidas que foram pensadas no diploma legislativo na Lei Maria da Penha, que completa agora, tem seu aniversário comemorado nesse mês, né? E, para quem não se recorda, surgiu de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos por essa violação humana e virou, né, essa referência nacional e, inclusive, mundial no combate à violência contra a mulher. Uhum. Ela precisou ser utilizada e foi preciso que nós pensássemos em novos mecanismos, porque as mulheres estavam encarceradas, enclausuradas com seus agressores. E onde elas denunciariam? Naquele primeiro momento de pandemia, a gente tinha as delegacias funcionando com o seu efetivo reduzido, algumas delegacias de mulheres, inclusive, fechadas, defensorias atendendo por e-mail, tribunais de justiça atendendo em regime de plantão. Onde essas mulheres iriam denunciar, né? Já que a gente ainda tem grande dificuldade de que os vizinhos ajudem, de que os parentes ajudem nessas denúncias. E aí nós pensamos, surgiu de uma ideia, eu assistindo a TV e vendo esses números aumentando, surgiu a campanha Sinal Vermelho. Eu pensei, preciso de um lugar que esteja aberto 24 horas, pensamos nas farmácias, e farmácia tem em todo lugar do Brasil, em todo cantinho, ainda que não seja farmácia, tem um pontinho de venda de medicamento que se chama farmácia. Então, a gente pensou nisso, teve uma adesão gigantesca, e o X vermelho na palma da mão, porque é um sinal que não depende de interpretação, né? Quando a pessoa apresenta aquilo, todo mundo hoje já sabe que é um pedido de socorro. E é um pedido de socorro que já está tão dentro já do consciente e do inconsciente, né, dos homens e mulheres, que a gente tem visto pedidos de socorro até em bilhete só com um X, sem ser em vermelho, num bilhete, né, de papel, ou até mesmo o gesto do X vermelho já é também usado pelas mulheres no Brasil todo, né, sem que, inclusive, esteja pintado. A gente pensou num batom, porque até nas farmácias tem batom vermelho, né, e toda mulher sempre tem um batom na mão. E esse símbolo, graças a Deus, se tornou um símbolo universal. E hoje, a gente espera exatamente hoje, no dia que a gente está gravando essa entrevista, que o presidente Jair Bolsonaro sancione o pacote Basta, que institui, dentre outras importantes medidas
como a criminalização da violência psicológica, o aumento de pena para lesão corporal cometida em razão da condição de gênero feminino, mas institui o Código Sinal Vermelho em todo o território nacional, apesar da gente já ter aí vários estados, né? 12 estados brasileiros já têm lei do Código Sinal Vermelho, então a gente espera que hoje esse dia importante consolide essa política pública, porque a campanha é uma política pública, a gente pensa muito nisso, em melhorar o diploma legislativo com relação a penas, mas também deixar um instrumento de política pública para a sociedade, porque a gente sabe que só pena não resolve, né, o problema da violência, seja ela contra a mulher ou seja ela violência em sua perspectiva geral. A senhora mesmo já esteve reunida aqui com o Parlamento baiano, né, para aí pedir a aprovação de uma lei nesse sentido, né, para poder fomentar a possibilidade de denúncia, né? E na Bahia tramita já o projeto do Código Sinal Vermelho, mas a gente entende que hoje ele independe, inclusive, de lei. Em São Paulo, eu essa semana me encontro lá também com a Secretaria de Segurança Pública, né, e de Justiça, e já para instituir em nível administrativo no governo do Estado de São Paulo o código, independentemente de ter lei, né? São Paulo ainda não tem a lei, mas independentemente da lei, é política pública, pode ser instituída pelos governos estaduais, municipal, e é isso que a gente está buscando. Eu circulo mesmo pedindo e tem sido muito bem recebida, e a lei e a campanha tem sido, né, muito bem sucedida, inclusive onde ela não é lei e nem é política pública instituída pelo executivo, porque as mulheres estão utilizando, então isso é que importa. Sim. Como surgiu essa iniciativa, né, desse sinal vermelho? Tem alguma campanha no mundo que te inspirou? A campanha, como eu disse, surgiu enquanto eu assisti o noticiário. Eu, muito inconformada, um mês depois da declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em abril, início de abril, eu vi os números da violência aumentando, liguei para a minha diretora do AMB Mulheres, a juíza Maria Domitila, falei: Domitila, a gente precisa criar alguma coisa, um sinal, um pedido de socorro. Ela falou: não, você tem razão, eu também estou angustiada aqui. Na Índia, eu me correspondo muito com as juízas da Índia, é isso ela me dizendo, né? Elas têm uma campanha chamada Red Dot, que é aquela bolinha vermelha que elas usam na testa, elas usam na palma da mão, mas independentemente do período de pandemia. Eu falei, então a gente vai instituir aqui alguma coisa na palma da mão, porque na palma da mão a mulher consegue manter a mão fechada, consegue, né, disfarçar, e quem sabe, Domitila, um X vermelho, indicando que é um basta, sinal que não tem mais caminho além dali para violência. E vamos colocar o nome sinal vermelho mesmo, como se fosse um sinal de trânsito, daqui chegou, daqui não passa mais. E assim, ela falou, adorei a ideia, assim, a campanha surgiu, e aí ela viralizou, isso que foi mais interessante. Antes da gente fazer o lançamento oficial em junho, ela já estava viralizada nas redes sociais, com vários artistas, inclusive baianos, que teve um agradecimento, né, ao público, aos artistas baianos que atingem um público gigantesco no Brasil todo, né? Ivete Sangalo, né? Inúmeros artistas, homens e mulheres, o que é interessante, né? Fizeram um X vermelho, colocaram nas redes sociais e aí, graças a Deus, a gente teve uma divulgação gigantesca. O tema ainda é tabu no judiciário. Qual o papel do judiciário no combate à violência doméstica? É tabu na sociedade brasileira, porque a gente ainda tem uma sociedade com pensamento patriarcal, a gente ainda tem dentro das instituições pessoas que resistem à igualdade de gênero. A nossa luta é não só pelo fim da violência, mas também para a consolidação dos princípios constitucionais da igualdade de gênero. E agora mesmo, com grande satisfação no âmbito eleitoral, a gente vai ter uma ministra do TSE que vai ser empossada na próxima terça-feira, né, com um pedido da MB de uma lista de mulheres. E essa lista de 3 mulheres, né, fez com que a gente tivesse aí uma ministra que, com certeza, vai trabalhar essa política de igualdade dentro da Corte Eleitoral, que é uma corte que tem prezado há muitos anos já pela paridade de gênero, né? Seja através das cotas, né, das decisões. Então, assim, a gente tem ainda um desafio gigantesco de consolidar essa política pública da campanha
sinal vermelho, mas a gente imagina que, através de ações articuladas, e aí o mais importante disso tudo é que a gente canalize esforços, inclusive econômicos e financeiros, dos estados, da própria União, nesse combate, a gente tem aí um cenário melhor para o Brasil, que deverá sair desse papel que eu tenho dito que me causa muita vergonha de quinto país mais violento do mundo contra as mulheres. Então, o caminho é longo ainda, mas a gente tem colocado as pedras fundamentais nesse caminho para que ele seja, enfim, trilhado por todos os homens e mulheres brasileiros. Eu costumo dizer que essa é um desafio de homens e mulheres, né? Não é só das mulheres. Nós não podemos estar aqui falando para nós mesmos. E temos, graças a Deus, estamos tendo a adesão, né, de homens importantes. O próprio ministro Barroso, do TSE, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o ministro Barroso não só lançou a campanha conosco no âmbito eleitoral, mas também fez um vídeo comemorativo de 1 ano da campanha, pedindo que todos os TREs do Brasil adiram, né, tornando-se postos de recebimento dessas denúncias pelo X Vermelho. Inclusive, o TRE da Bahia já aderiu, né? Já está em capacitação dos seus servidores e magistrados para poder fazer essa interpretação desse sinal e dar o devido encaminhamento, né, para as autoridades quando uma mulher chegar pedindo esse socorro. Você falou muito disso, né, de que não é uma conversa só de mulher para mulher, né, que é importante trazer os homens para esse debate. Ainda há resistência dos homens de se enxergarem responsáveis por esses atos, porque muitas vezes me parece que eles se afastam porque eles não se sentem parte disso. A resistência, e é engraçado assim, que os que praticam, e não são poucos, porque se a gente tem no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, por exemplo, a maior causa de acionamento do 190, da Polícia Militar, é a violência contra a mulher, não é o roubo, não é o tráfico, não é o furto, então a gente tem um problema endêmico, né? Muitas pessoas praticam violência contra a mulher, muitos homens praticam violência contra a mulher. Então, aqueles que praticam não se reconhecem, né, praticando, e aqueles que não praticam não acreditam que isso aconteça. Então, existe ainda um pensamento de que isso é um problema de segunda importância, que isso acontece em poucas casas. Então, esse envolvimento de todos e todas, inclusive dos vizinhos, dos parentes, dos amigos, é muito importante. E uma coisa que eu falo também muito, né, nas minhas falas públicas, é que denunciar não depende de identificação. A denúncia pode ser anônima. E hoje existe obrigação de denúncia também nos condomínios, né, dos prédios. Em alguns estados e alguns municípios já é lei ter que levar às autoridades casos de violência que aconteçam dentro daquele condomínio. Só para contextualizar, aqui na Bahia já é lei que síndicos, administradores de condomínio precisam levar às autoridades qualquer situação de violência doméstica. Imagine que não deveria ser preciso uma lei, né? Isso deveria estar já internalizado em todos nós, que se a gente assiste ou ouve uma cena de violência, a gente tem que denunciar, porque essa violência pode gerar uma lesão gravíssima, gerar a morte dessa mulher. Eu me lembro que na minha cidade, também no meio da pandemia, em Niterói, no Rio de Janeiro, a gente teve um caso de uma mulher que foi arrastada de um cômodo a outro, e aí os vizinhos assistiram esse arrastamento, e esse companheiro jogou ela da janela, e depois se jogou, porque isso acontece muito, né? São atos de covardia, geralmente o homem se mata depois, mata os filhos todos na frente da mulher, isso é muito comum nos casos de violência. Então, é muito importante que homens e mulheres denunciem. E é verdade que existe resistência ainda nas instituições, existe resistência na sociedade, existe resistência no grupo de amigos, no ambiente social. A gente fala assim, a gente não vai se envolver com isso, porque depois a fulana volta para ele, a gente fica numa situação ruim. Não pode ser assim, né? Isso é violação séria, isso é crime, isso precisa ser levado às autoridades. E não só a violência física, né? Pela lei nova que está sendo aprovada, se Deus quiser sancionada hoje, a violência psicológica é crime,
né? E a violência psicológica e o stalking, que é aquela perseguição, né, através das redes sociais, a perseguição física mesmo, ela é o primeiro passo para a morte, para o assassinato de mulheres. Então, por isso a gente está pedindo a criminalização, né? Porque a gente, criminalizando essas condutas antecedentes, a gente poupa a vida de uma pessoa que possivelmente seria assassinada. No outro dia, nós recebemos na AMB, na semana passada, recebemos na AMB uma denúncia, porque as nossas redes, né, e os nossos telefones hoje são usados também para essa finalidade, a denúncia de uma mulher que estaria encarcerada com seu agressor numa cidade do Rio de Janeiro. Imediatamente nós acionamos a Justiça do Rio de Janeiro, que acionou a Polícia Militar, e esse agressor foi preso com um arsenal de armas e munições em sua residência. Então, imaginem que nós conseguimos chegar a tempo de salvar a vida dessa pessoa que poderia ser assassinada com esse armamento todo dentro de casa. E quando uma coisa dessas acontece, a gente entende que o judiciário realmente está envolvido no combate à violência contra a mulher, fazendo algo que é um papel além, né, do que ele deveria fazer, que é só julgar as causas, aplicar as medidas protetivas, mas atuando de uma forma proativa em proteção a essas mulheres e à sociedade. E como é que uma mulher pode romper com o ciclo da violência? Porque não é uma agressão que vem isolado, não é um ato que vem isolado. Como é que ela pode romper com esse ciclo e ter um lar em paz, né? Poder viver com seus filhos em paz, poder desenvolver sua família em paz? É importante que as mulheres entendam que elas têm o direito de ser livres, elas podem ter liberdade, né? Isso já é um direito constitucional, mas elas podem incorporar, introjetar isso na vida delas. E para isso elas precisam ter coragem de denunciar. A gente tem incentivado, não é simples, não é fácil. Quem está de fora pensa, mas é só fazer uma denúncia. Não é. Existe todo um envolvimento familiar. A gente sabe que a violência doméstica ela é uma violência que atinge todo aquele núcleo. Existe toda uma situação de dependência econômica, em muitos casos, de dependência psicológica. Será que eu vou conseguir viver a vida sem essa figura, né, masculina e tão poderosa dentro daquela família? Então, esse tipo de encorajamento é o que as nossas autoridades precisam estar auxiliando as mulheres, seja através de um acompanhamento psicológico, de um encaminhamento para emprego, de encaminhamento para abrigos temporários, enquanto ela não consegue né, se manter sozinha e ficar livre desse agressor, não só naquele momento do flagrante, né? Mas assim, quando ela tiver coragem de denunciar, ela tem que ter às mãos esses recursos. Em muitos estados brasileiros, eu não sei se a Bahia tem, mas em muitos estados, eu fui em Alagoas inaugurar a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço que tem abrigo provisório. Em outros estados, está-se a construir abrigos provisórios sigilosos também, né, com recursos públicos. Aqui no Distrito Federal, eu sei que tem um projeto assim. Então, é encorajar, ajudar que essas mulheres tenham condição de denunciar. Quais são as políticas públicas mais importantes que o Estado precisa promover para garantir a segurança dessa mulher? É o atendimento emergencial, né? Equipar todas as delegacias, treinar os seus policiais para o atendimento. A gente não tem condição de ter tantas delegacias de mulheres quanto são necessárias no país, porque se a gente tem a maior causa de acionamento do 190 é a violência contra a mulher, imagina quantas delegacias de violência contra a mulher, de atendimento à mulher, a gente teria que ter no país. Então, a gente hoje trabalha com a perspectiva de que essas delegacias tenham uma sala de atendimento às mulheres, as salas de atendimento lilás dentro dos institutos médicos legais, que são aqueles responsáveis pelo laudo de exame de corpo de delito. Nos delitos de lesão corporal é preciso essa prova pela lei brasileira. Então, essas salas precisam estar equipadas para receber essas mulheres que ficam envergonhadas, que precisam de um espaço reservado. A gente precisa de patrulhas Maria da Penha circulando pelo estado, pelo município, fiscalizando as medidas protetivas aplicadas. A gente precisa de pulseiras eletrônicas que funcionem com monitoramento 24 horas para saber se aquelas pessoas que estão com a determinação de afastamento do lar e de afastamento da mulher e dos filhos estejam efetivamente afastadas,
né? E essa fiscalização é importante. E para isso tudo a gente precisa de recursos públicos. Por isso que a gente pede a Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, para que a gente tenha prazos, metas, estatísticas centralizadas, porque nós não temos, com recursos canalizados. São essas as principais políticas públicas, né? Além de todo esse trabalho psicossocial de inserção da mulher dentro do mercado de trabalho, de inserção dela no outro grupo social, de colocação desses filhos em escolas em outro local, isso tudo é um trabalho de assistência psicossocial que precisa estar funcionando em todos os equipamentos públicos. Até mesmo prioridade em projetos como programas como Minha Casa Minha Vida, para que ela também tenha uma moradia mais segura, né, e digamos assim, desse agressor. Exatamente. A gente tem visto, eu vi, por exemplo, no meu município, na semana passada nós inauguramos dentro do Plaza Shopping, né, um local em que aconteceu o assassinato de uma mulher de 22 anos. No dia da aprovação da Sinal Vermelho na Câmara dos Deputados, essa mulher foi assassinada dentro do shopping por uma pessoa que queria ter um relacionamento com ela e ela não queria, a facadas, né? E nesse shopping foi inaugurado um espaço para que as denúncias sejam veiculadas, e eu soube no dia da inauguração desse espaço, onde eu tive a oportunidade de estar presente, que eles estão construindo um abrigo também para mulheres lá, e, além de tudo, criando um programa de auxílio, uma renda, né, para as mulheres que sofrem violência, independentemente do aluguel, porque às vezes a mulher não consegue comprovar aquele aluguel, mas ela precisa daquele tempo para conseguir se manter, né? E o município está instituindo esse programa. Então, também é muito importante isso, né? Um programa de renda, um programa de inserção, como você está falando, né? Dela dentro do corpo social, para que ela se fortaleça economicamente e consiga ter uma vida independente. Até porque essa agressão, quando acontece com uma mulher, se ela tem filhos, você estende para os filhos também, né? Exatamente, aquilo que eu falei, a gente tem um problema que é familiar, né? E é preciso que essa família tenha um encaminhamento público, né? Quando esse encaminhamento não é possível de forma particular. É importante ser dito que a violência contra a mulher, ela atinge todas as classes sociais, mas a gente vê uma maior dificuldade com as classes menos abastadas, com as classes mais vulneráveis economicamente, porque as mulheres não têm para onde ir, né? A mulher que tem um determinado nível social, ela tem como buscar a casa de um parente, de um pai, alugar alguma coisa. Tudo é muito difícil, né? Porque psicologicamente a mulher está envolvida. Mas nas classes hipossuficientes, a gente precisa de um apoio do poder público e uma melhor estruturação dos equipamentos públicos para essa finalidade. Todas as mulheres possam se libertar assim. Filha, olha, eu tô sem, mas eu vou fazer, o sinal que independe só de um X vermelho, ele pode ser gesticulado, esse pedido de socorro pode ser veiculado de qualquer forma. A gente viu no outro dia uma mulher num vidro do carro pedindo socorro para outra com um X vermelho. Então, assim, são coisas tão maravilhosas que têm acontecido e que todos tenham essa coragem. A gente tem falado, mulheres, não fiquem mais encarceradas com esses agressores, vocês têm direito a uma vida livre, a uma vida liberta dessa violência, seja ela psicológica, física, sexual. Muitas mulheres sofrem violência sexual dentro do casamento, né? A mulher que está casada não é obrigada a manter relação sexual com seu marido, com seu companheiro, com seu namorado, né? Então, essas formas todas de violência podem ser denunciadas e você vai ter acolhimento no poder público. Confiem, acreditem e busquem ajuda. Só para reforçar, o TRE já aderiu à campanha, né? Então, assim, os nossos servidores, o nosso corpo, né, nossos servidores magistrados estão preparados para identificar esse sinal, ainda que seja desenhado sem nada na mão, no papel, vão identificar e vão dar o devido encaminhamento para essa denúncia, para que essa mulher, para que você que esteja denunciando, que esteja nos assistindo, possa denunciar e estar segura. Verdade, Cláudia, denunciem e, mais uma vez, muita gratidão ao TRE Bahia, que tem sido precursor, desembargadora Nájila também, que cuida da COCEVID, né? Aí no TJ. Justiça,
né, o desembargador Lorival, que entregou essa missão a ela, presidente do tribunal. Eu fico muito feliz com o engajamento do Estado da Bahia, do Poder Judiciário, seja na área eleitoral, seja na área da justiça mesmo, na campanha e nesse enfrentamento, porque, como você disse no início, né, ainda existe resistência, ainda existe uma situação velada de que isso não é muito realidade, e o TRE e o TJ encararam essa missão como uma missão nobre e tem aí também espalhado esse exemplo positivo para o Brasil todo. Parabéns ao TRE.